Quero começar perguntando algumas coisas a você. Como é que você tem lidado com o seu passado, com a sua história, com aquilo que você já enfrentou, com tudo aquilo que você já sofreu, com aquilo que você superou ou não? Quando você olha para trás, você consegue perceber o cuidado, o agir de Deus em cada detalhe da sua vida? Você consegue perceber os propósitos de Deus, até quando as coisas não iam tão bem, até quando você passava por momentos difíceis, até quando você sofria maldades de pessoas que estavam próximas? Como você tem lidado com as questões da sua família, do seu lar, com os desafios ali dentro, com os desgastes, com os atritos? Será que as famílias da palavra de Deus são tão diferentes da minha e da sua família? Abra sua Bíblia em Gênesis 12. Nós vamos conversar hoje sobre o Deus que cura. Cura-nos individualmente, cura a nossa família. Gênesis 12, esse é um dos textos que leremos, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Diz a Bíblia assim: O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, familiares, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, Abrão, uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Mais uma vez, Senhor, pedimos a tua direção, que o Senhor nos ensine muito esta manhã. Molda o nosso coração, Pai, fala com cada um de forma específica, e que o teu nome seja adorado e honrado na nossa vida, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, aqui começa a história revelada de Abrão a nós. Abrão foi um dos patriarcas da Bíblia. Ele foi e ainda é o pai dos judeus, eles o chamam de pai. E é uma referência para todos nós em termos de fé, em termos de obediência. Sim, Abrão foi um homem obediente a Deus, um homem de grande fé. Nós podemos comprovar isso com esse texto que lemos. Deus aparece a Abrão, Deus diz a Abrão: Abrão, saia da tua terra, aí da onde você vive, larga tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Imagine você, homem, ouvindo Deus dizer a você assim, ó: saia de Goiânia, larga o seu trabalho, larga a sua faculdade, larga os seus parentes, larga os seus familiares, larga a sua avó, larga a sua tia, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Difícil, não é? Imagina você, mulher, seu marido chegando em você e dizendo: meu bem, Deus falou a mim que nós devemos sair daqui, largar tudo que temos, largar os nossos familiares e irmos para um lugar. Sério, para qual lugar Deus está nos mandando? Está nos mandando, já sei, para Maldivas, para Paris, para Cancún deve ser, ou talvez para Fernando de Noronha, meu bem. Não, meu bem, eu não sei para onde. Você não sabe. Deus não te deu um mapa, não te deu um GPS, não te deu uma escritura de terra, não te deu nenhuma foto para onde nós vamos, não. Ele disse para nós irmos, que Ele vai mostrar. Parece loucura, não parece, gente? Pensarmos nisso, ainda mais nos dias de hoje. Mas o que era loucura para muitos de nós, o que para nós é conforto, o que para nós é luxo, o que para nós é uma segurança, não o era para Abrão. A segurança para Abrão era a palavra de Deus, a promessa do Senhor. Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação, vai.
Será que nós, no lugar de Abrão, tomaríamos a atitude que ele tomou? Por isso, um homem de grande fé. Mas tem uma coisa interessante nisso aqui, que às vezes a gente não percebe. Deus não tirou Abrão ali simplesmente para mostrar para ele um lugar. Deus separou Abrão ali. A família de Abrão vem da linhagem de Sem, filho de Noé. Noé era um homem justo e íntegro diante de Deus, um homem que andava com Deus. E os filhos dele, Sem, Cã e Jafé, depois do dilúvio, foram se multiplicando. E a linhagem de Sem, depois de 9 gerações, chegou até Terá, pai de Abrão. E essa geração de Sem foi morar em outro lugar. Eles foram morar no oriente, ali do rio Eufrates, na região da Mesopotâmia. E no decorrer dessas gerações, eles se esqueceram do Deus verdadeiro e passaram a adorar outros deuses, outros ídolos. Então, a geração de Sem, que estava chegando em Abrão, era uma geração idólatra. Se a gente vai em Josué 24, versículo 2, ele diz que Terá e os seus familiares serviam a outros deuses. Se a gente vai no Talmud, que é um livro de costumes judaicos, e no Alcorão, que é um livro muçulmano, dizia que Terá, pai de Abrão, fabricava ídolos. Então, quando Deus diz assim, Abrão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, Ele está dizendo assim, Abrão, eu quero uma linhagem nova. Eu quero te separar do pecado. Eu quero te separar da idolatria. Eu quero uma descendência que tema a mim como único Deus. Deus fez isso com você já, meu irmão, minha irmã? Em algum momento da sua vida, você entendeu que era preciso se separar daquela vida que você tinha antes, daqueles costumes, daquelas práticas, daqueles pecados, daquelas músicas que você ouvia? Deus já fez isso para santificar a sua vida e para usar você com outros propósitos. Deus fez o mesmo com Abrão. E ele foi. Diz a palavra de Deus que ele subiu até Harã. Lá, onde ele ficou um tempo, o pai dele morreu, Terá. E aos 75 anos ele sai de Harã e começa a descer para Canaã. E aí, aonde ele vai passando, Deus vai caminhando com ele, se mostrando a ele. Foi assim em Siquém, foi assim entre Betel e Ai, até chegar ao Neguebe. Deus caminhando com Abrão. Sem dizer a Abrão aonde ele chegaria, mas dizendo, essa terra eu te dei, essa terra aqui é sua, essa terra vai habitar os seus descendentes. Fico pensando, às vezes Deus faz isso conosco também, não é? Deus não responde, às vezes, aquilo que a gente pede, mas Ele dá a entender que Ele nos quer nessa caminhada. Um testemunho pessoal rápido aqui para vocês. Por muitos anos eu perguntei ao Senhor, Deus, o que o Senhor quer para mim? Em que o Senhor quer me usar? Eu estou me formando em medicina e não consigo entender dentro da medicina para a qual o Senhor me chamou, em que o Senhor me quer. E por muitos anos orei até depois de formado. Quando eu tinha quase 2 anos de casado, já médico, trabalhando em outros lugares, fui para um congresso em Brasília. Quando eu estava saindo, minha esposa ia comigo, ela disse assim, meu bem, eu não vou, não estou sentindo que é para eu ir. E ela sempre viajava comigo. Então, eu fui sozinho, meio contrariado, cumpri o congresso e na volta de Brasília, a Goiânia, estava chovendo muito. E nessa viagem, me lembro claramente de eu orando com o olho aberto, perguntando ao Senhor, Deus, o que o Senhor quer para mim? Em algum momento ali da estrada, o carro aquaplanou de uma curva e ele capotou várias vezes. E caiu no meio do mato com as rodas para cima. O carro acabou, virou uma latinha de sardinha. O local onde a minha esposa estaria afundou numa pedra. Deus poupou a vida dela. Glória a Deus. Saí do carro, o carro todo acabado, mas aonde eu estava, só onde eu estava, Deus protegeu como uma cápsula, porque Ele tinha propósitos, nenhum mérito a nós. Saí, fui me arrastando pelo mato, cheguei na beirada da estrada, nada de casa, nada de carro, sem celular, faz muito tempo isso. E agora, quem poderá me defender?
Deus mandou um carro da Secretaria de Saúde da cidade mais próxima com um médico dentro. Deus mandando os seus anjos para cuidar da gente. Fui até a cidade próxima, eles me atenderam, estava tudo certo, me liberaram, entrei no guincho, liguei para meu pai, avisei, fui com o guincho até o local do acidente. O guincho parou, o homem do guincho desceu, olhou para o carro lá, encostou no guincho assim com as mãos e disse: semana passada eu vim aqui nesse mesmo local, nessa mesma curva, acudir uma van que capotou e todos morreram. E ele perguntou: qual é a sua fé? E eu contei a ele quem era o meu Salvador e algumas outras coisas da palavra de Deus. E depois ele disse uma coisa apenas: amanhã eu volto para a igreja. Deus não me respondeu o que ele queria da minha vida. Mas ali ele estava me dizendo claramente que estava poupando a minha vida e a vida da minha esposa para nos usar em propósito específico. E assim é com cada um de nós. E Deus também estava dizendo: ei, Pablo, eu ainda tenho que te ensinar algumas coisas. Fica calmo. Eu vou te mostrar depois o que eu quero para você. Aproveite a caminhada. Desfrute da jornada. Eu quero te ensinar coisas aqui. Desfruta da minha presença. Foi assim com Abraão. Ele foi caminhando pela terra e desfrutando da presença de Deus. Mas sabe de uma coisa? Depois que ele estava lá no Negueb, estava passando fome, desceu para o Egito. Lá no Egito aconteceu aquilo que a gente lembra bem. Ele mentiu dizendo que a mulher dele era irmã. Na verdade era meia-irmã por parte de pai. Mas ele não falou a verdade por inteiro. Aquilo era uma mentira. Eita, o Abraão de fé precisou mentir por falta de fé? Que coisa, hein? Bem, voltou ele para os carvalhais de Manre, onde ele morou por um tempo mais. E ali Deus se manifestou a ele e disse: Abraão, vem cá, sai da tua tenda, olha para esse céu, você consegue ver as estrelas? Conta as estrelas, será assim a sua posteridade. E foi, não é? Os milhões e milhões de judeus são todos filhos de Abraão, mas a posteridade dele é maior ainda, porque dele também procede a posteridade da fé, eu e você. Conta as estrelas, Abraão. Conta as estrelas, Abraão. Que bênção. Mas sabe o que aconteceu, meus irmãos? O filho não vinha. Isaac não vinha. O filho da promessa não chegava. Sarai ia todo mês lá na farmácia, comprava o teste para ver, negativo. E aí, o tempo foi passando, meses, anos, 10 anos desde que Abraão desceu de Harã. E aí Sarai chegou e teve uma ideia: Abraão, vamos fazer o seguinte, Deus tem me impedido de dar à luz, então vamos resolver esse negócio para Deus. Você vai ter relações com a minha serva Agar, e o filho que vier dela, ok, será o filho da promessa. E Abraão, o homem de fé, mais uma vez demonstrou falta de fé. Mais uma vez, anuindo ao conselho de Sarai, caiu naquilo que ele era uma referência espiritual. A consequência disso é que nasceu Ismael. Quando ele nasceu, Abraão tinha 86 anos. Ismael nasceu e ele, segundo a Bíblia, foi um jumento selvagem, aquele cuja mão era contra todos. De Ismael vieram os árabes. Você ligar o jornal hoje, você vai ver, hoje, a briga dos árabes com os judeus. Olha as consequências desse adultério lá atrás, dessa falta de fé de Abraão. Fico pensando, Abraão remoendo isso, meu Deus, como eu pude cair numa coisa que eu crio, tantas vezes eu crio no Senhor, mas como eu fui anuir a esse conselho, como eu fui me deixar levar por isso. Conosco também é assim muitas vezes, não é não, meu irmão, minha irmã? Quantas vezes a gente fala ao outro assim, olha, não pode mentir, mas aí passa um pouco, a gente mente. Quantas vezes a gente fala para o outro, não faz isso, e daqui a pouco a gente está caindo naquilo. Romanos 2 diz assim, ei, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que fala que não pode roubar, rouba. Que não pode adulterar, adultera.
por causa do que você faz, o nome de Deus está blasfemando, sendo blasfemado no meio daqueles que não conhecem a Deus. E foi assim com Abraão. Mas o Deus misericordioso, esse Deus que renova todos os dias a misericórdia por nós, agindo também misericordiosamente na vida de Abraão, aparece a ele e diz: Abraão, Gênesis 17, eu quero renovar a minha aliança com você. Você vai ser sim um pai de multidões. Para isso, Abraão, primeira coisa, eu vou mudar o seu nome. A partir de agora você não será chamado mais Abrão, Avram, pai exaltado. Você vai se chamar Avraham, pai de multidão. Esse H, esse Re, letra Re em hebraico, que foi colocada no nome dele, significa multidão. Mas também é o Re que aparece no nome de Deus, no tetragrama Yahvé. É Deus dizendo: eu, Todo-Poderoso, estarei com você, fazendo de você um pai de multidões. E Deus fez o mesmo com Sarai. Deus tirou o izinho, o iod, e colocou um H, Sará, o H de Yahvé. Em outras palavras, ele estava dizendo: Sarai, eu vou tirar a sua insignificância, eu vou irromper sua madre para transformar você numa mulher que vai ter uma multidão de filhos, porque eu, o Senhor Deus, sou todo-poderoso para fazer isso, mesmo você sendo estéril. Louvado seja o Senhor. Sabe o que aconteceu? Um ano depois, aliás, se passaram 13 anos de Ismael até essa promessa, e depois de um ano dessa promessa, Sara, agora Sara, teve então Isaque, o filho da promessa. Mas sabe, meus irmãos, aquela história de Abraão decair na fé, aquela história do que ele fez, da mentira, dele ter anuído ao conselho de Sarai, que agora é Sara, talvez ainda mexesse com ele. Então, Deus precisava ainda restaurar o filho dele. E foi aí que Deus fez uma coisa muito especial com Abraão. Abra em Gênesis 22, é o nosso segundo texto de hoje. Gênesis 22, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto. Mas Deus estava dando uma descendência a ele, e agora está pedindo para sacrificar o único filho. Sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Vocês se lembram disso? Eu lhe mostrarei. Lembra? Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus estava trazendo aquela cena da fé de Abraão lá de trás, agora para esse novo contexto novamente. Continua o texto. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos praguejado contra Deus, depois de termos reclamado muito, depois de termos adorado. O pai estava com o coração consumido de dor, e mesmo assim, estava indo adorar o Senhor. Voltaremos para junto de vocês. Mas espera aí, Deus não tinha pedido para ele ir e sacrificar o filho? Como voltaremos? Aquele Abraão de antes, aquele pai da fé, aquele que disse: Senhor, é para eu ir para um lugar onde o Senhor vai mostrar. Aqui está ele, de novo manifestando uma fé que o próprio Deus estava dando a ele. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, a lenha sobre Isaque. Lembram dessa cena muito tempo depois? Aquele homem recebendo a cruz, caminhando sobre a via dolorosa, rumo ao Gólgota para dar a vida por nós.
A diferença é que o filho de Abraão foi poupado por Deus, mas o próprio Deus não poupou o próprio filho por amor a nós. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminharam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse ao seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha a fé de Abraão novamente. Meu irmão, minha irmã, com essa provação aqui, Deus estava aproximando Abraão do coração de Deus. Nós cantamos: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Ele estava fazendo Abraão crescer em muitas coisas. Mas tem mais um sentido profundo aqui. Deus estava com essa provação curando o coração de Abraão. Talvez muita vergonha, muita culpa, remorso tenha passado pela cabeça dele. Como é que eu pude tropeçar naquelas coisas? E aqui Deus está restabelecendo a identidade espiritual de Abraão, um homem de fé. Aqui Deus está curando o filho dele novamente para usá-lo naquilo que Deus tinha para ele. Sabe, meu irmão, minha irmã, às vezes Deus usa provações na nossa vida, não só para nos aproximar dele, mas para curar muitas coisas que lá atrás não foram ressignificadas, para curar um dodói que ainda machuca, que ainda dói em nós. Louvado seja o Senhor por isso. Bem, Isaque cresceu, teve filhos, Esaú e Jacó. A gente conhece bem a história. Esaú era um homem peludo, ruivo. Jacó não tinha tantos pelos assim. Esaú era muito amado pelo pai, gostava de caçar. Jacó era um menino que ficava mais com a mãe. Eles nasceram grudadinhos, eram gêmeos. Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Por isso o nome Jacó, que tem a ver com calcanhar e que também tem a ver com enganador. Eita, o nome fala muito, não é? De muita coisa. Jacó foi um homem enganador. Tudo que ele podia fazer para enganar, ele fazia. Para obter vantagens, ele fazia. Diz a palavra de Deus que certo dia Esaú estava voltando da caça e Jacó tinha preparado uma sopa de lentilhas. E Esaú viu aquilo e fala: me dá dessa sopa. Ele fala: não, eu te vendo. Você me dá o seu direito de primogenitura que eu te passo a sopa. Ele falou: o que me vale um direito de primogenitura? E vendeu para Jacó, e Jacó obteve aquele direito que, dentre tantas vantagens, lhe dava o direito de ter herança dupla. Herança dupla, receber os bens materiais de forma dupla. Então pensem comigo, era um homem que usurpava até aqueles que estavam próximos a esse tal de Jacó. Mais para frente, Isaque fica velho e fica cego, e ele vai dar a bênção aos filhos. E diz a tradição que quando dava a bênção, os filhos colocavam a mão debaixo da coxa do pai, porque a coxa era uma ideia de autoridade. E a bênção foi dada a Jacó, não a Esaú. Porque, mais uma vez, Jacó trapaceou, ouvido pela mãe. E no lugar de Esaú, ele pôs a mão debaixo da coxa. O interessante nessa história da bênção é que Isaque pergunta a Jacó, e ele já cego, né? Ele pergunta assim: quem é você? E Jacó diz: Esaú, enganando o próprio pai. Pois é. Se lembra na sua vida de algumas coisas assim? De você caminhar querendo ter vantagens ilícitas, pequenas às vezes, sobre quem está ao seu redor. Isso já aconteceu com você? Até na época em que você não era cristão, você agia segundo o seu coração, agia segundo o seu desejo de prosperar, de ser melhor. Esse era o coração de Jacó, coração orgulhoso. Bem, a história continua. Esaú fica sabendo do que Jacó fez e procura matá-lo. Jacó some, vai lá para Harã de novo. E lá ele mora com Labão, irmão da mãe dele,
que também era enganador. Olha a família, olha a repetição patológica, olha os desvios patológicos nessa família. E lá ele fica por muito tempo, mais de 14 anos, depois ele tem uma desavença com o sogro e volta. Quando ele está voltando com a família Canaã, Jacó, ele ouve falar que o Esaú, o irmão que ele tinha enganado, estava vindo com 400 homens atrás dele. Imaginem o coração de Jacó, aquele coração enganador. E aí, na cabeça dele, eu tenho que fazer alguma coisa, eu sou aquele que sempre tem vantagem, não é? E aí ele manda presentes, manda cabritos, ovelhas, um tanto de coisa para tentar convencer o coração de Esaú. Entretanto, Deus tinha algo especial para ele também. Abra sua Bíblia em Gênesis 32, versículo 22 em diante. Diz a palavra de Deus, versículo 22. Então Jacó estava voltando para Canaã, iria se encontrar com o irmão daqui a pouco, morrendo de medo, com medo do irmão matar ele, a família e todos. E diz o texto: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, lembram? Lia e Raquel, suas 2 servas, Zilpa e Bila, e seus 11 filhos, Benjamim ainda não tinha nascido, e transpôs o val do Jaboque. Jaboque era um ribeiro, o val era um lugar que dava para atravessar. Então ele transpôs esse ribeiro, reuniu todos e fez com que todos passassem para o outro lado, e também passou tudo que lhe pertencia, e Jacó ficou sozinho do lado de cá. E olha o que o texto diz: e um homem lutava contra ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu: não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, olha só, como se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Você consegue ver o que aconteceu aqui, meu irmão? Foi muito mais do que uma luta física. Deus, ele lutou com Deus. No texto de Oséias fala um anjo, e a gente pensa numa teofania que o anjo do Senhor, o próprio Jesus, lutando com Jacó. Essa luta foi muito mais do que física, foi uma luta espiritual, moral. Ali, o anjo estava lutando com o enganador Jacó para quebrar a autossuficiência dele. O anjo estava quebrando o orgulho, a soberba, anos e anos querendo obter vantagem sobre as outras pessoas. O anjo estava esfacelando aquele coração orgulhoso para transformar aquele coração num coração que temesse ao Senhor. E o interessante é que diz a palavra de Deus que Jacó prevalece na luta. Prevalece no sentido de obter a bênção de Deus. Mas ele só obteve a bênção depois que o anjo tocou-lhe a coxa. A coxa era um sinal de autoridade. Lembra da mão debaixo da coxa? Ali o anjo estava quebrando aquela autoridade errática de Jacó e colocando-o na dependência de uma autoridade maior. Ali o anjo estava quebrando a estabilidade de Jacó no quadril. Jacó não conseguiria fugir mais de Esaú, não conseguiria fugir de ninguém. E dando a Jacó a certeza de que Deus é quem conduziria a vida dele daqui para frente, não mais o próprio coração dele. Por isso Deus mudou o nome de Jacó. Antes enganador, agora Israel. Aquele que luta com Deus e prevalece. Olha o que Deus fez naquele dia. Deus estava curando Jacó e preparando-o para a luta contra Esaú.
que Deus fez para isso acontecer? Deus trouxe de novo a cena lá de trás, a coxa, a coxa. Consegue ver isso na Bíblia em outras faces? Lembra de Pedro? Pedro estava lá com Jesus e disse: Jesus, eu nunca vou te abandonar. Todo mundo pode te abandonar, eu não. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí a cena de Pedro negando é do lado de uma fogueira. Pedro nega Jesus 3 vezes, aí Jesus morre, Jesus ressurge, e aí Jesus aparece na praia, do lado de uma fogueira. Ele faz a fogueira para trazer Pedro de novo à cena de antes, para curar Pedro ali. E aí Jesus chama Pedro e diz: Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? Anulando as 3, ressignificando as 3 negações de Pedro de antes. Esse é o Deus que cura-nos, gente. O Senhor nos leva muitas vezes aos resquícios ou à base da nossa dor para ressignificar e nos curar por completo. Só Ele faz isso. Medicação não faz isso. Ela tem o seu papel, mas não é esse. É por isso que às vezes a gente orienta uma terapia, um aconselhamento pastoral, um aconselhamento conjugal, um aconselhamento cristão, para que isso seja feito lá de trás e essa cura venha da forma adequada. Vocês percebem que isso é antigo, a Bíblia já faz isso há muito tempo. Pedro foi curado, Jacó foi curado ali. E sabe como é que Jacó lida com seu irmão quando seu irmão aparece? Vem vindo Esaú com os 400 homens, e agora, como é que aquele homem coxo iria enfrentar Esaú? Ele se ajoelha, se prostra 7 vezes perante Esaú, e depois o chama de Senhor. O enganador Jacó, agora era um homem quebrantado, agora era um homem dependente do Senhor, não mais autossuficiente. Bem, a história continua, e depois de Jacó vieram os filhos, 12 filhos ele teve, homens, e Diná mulher. E dentre os filhos estava José. Jacó amava mais José. Outro padrão danoso da família, né? Abraão amava mais Isaac, Isaac amava mais Esaú, Jacó amava mais José. Quantas confusões nessa família. A sua não é diferente em muitos aspectos. A nossa não é. E aí José, diz a palavra de Deus, que era um homem íntegro. Ele era tão íntegro, ele era tão bom, tão reto perante Deus, que os próprios irmãos começaram a odiá-lo, por causa da retidão dele, e também dos sonhos que Deus mandou para ele. A ponto de esses irmãos jogarem ele num poço, e depois o venderem para uma caravana de midianitas. Fico imaginando a cena, José sendo levado pela caravana, olhando para o rosto dos irmãos que o traíam, e ele indo embora, para ficar longe da família tantos e tantos anos. José foi para o Egito, virou escravo, pela graça de Deus foi parar na casa de Potifar, comandante da guarda do faraó. Lá ele se tornou mordomo, e pela projeção dele, era um homem certinho, era um homem de boa liderança, um homem correto, logrou o mercê de Potifar e virou mordomo de Potifar. Mas a mulher de Potifar assediou José, e José, porque não vendeu o seu caráter, a sua integridade, não caiu nas armadilhas dela, mas ela acusou-o de que ele tivesse assediado, e por isso ele foi preso. José foi preso e ficou anos na prisão, sem merecer, porque ele era um homem reto. Na verdade, a retidão dele é que levou a isso. Já passou por isso, meu irmão, minha irmã? De muitas vezes você, por causa da fidelidade ao Senhor, por causa da retidão que às vezes em que você coloca os seus pés, você ficar com a parte mais dolorosa, com a parte mais difícil, muitas vezes sofrer injustiças. Foi a história de José. Lá na prisão, José disse ao copeiro, quando o copeiro saía: lembra-se de mim,
lembra de mim quando você sair. E o copeiro demorou ainda 2 anos para lembrar-se de José. Mas enfim, quando o faraó teve sonhos mandados por Deus na hora certa, e José interpretou, José então virou príncipe do Egito, governador do Egito. Mas tinha uma coisa ainda no coração de José, eu imagino. Ainda tinha uma pendência lá de trás. Uma questão com os irmãos dele, aqueles que o traíram, que o entregaram. E agora? Deus tinha algo especial com José também. Os irmãos passaram fome e foram atrás do Egito obter comida. E lá eles se encontram com José. Eles não o reconhecem, mas José os reconhece. José arma algumas coisas para testar o coração deles. E depois José chora. E se entrega aos irmãos, e se revela aos irmãos e perdoa os irmãos. Meu irmão, minha irmã, sabe qual foi a maior cura? Quando foi a maior cura no coração de José? Quando José perdoou os irmãos. Deus curou o coração dele ali. Talvez se ainda tivesse algum ressentimento. Porque foi duro o que os irmãos fizeram com ele, não é? E é isso que o perdão faz. O perdão nos cura dos pesos que a gente vai carregando pelo que fizeram conosco. O perdão nos dá a oportunidade de imitarmos a Deus que nos perdoa todo dia, perdoando alguém. O perdão é uma maravilhosa prova de amor ao Senhor. O amor cobre todas as transgressões. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, ali Deus curou José. Percebem essa família? Tantas mazelas ali, tantas dificuldades. Será que é diferente da minha e da sua? E Deus foi curando um a um dentro dos propósitos dele. Que bênção isso! Mais ainda, José foi um homem íntegro a ponto de nele, aqueles padrões ruins, repetitivos lá de trás, pararem. Abraão mentiu, Isaac mentiu no Egito também, José não mentiu. A família amava mais um filho, quando chegou em José isso não aconteceu mais. A família uma história de enganar, Labão, Rebeca, o filho, Jacó, José foi íntegro até o final. A gente pode também usar o exemplo de José para a nossa vida. Como é que é a sua família? Você tem uma família que tem histórico de mentiras? Para com isso em você. Você tem uma família que tem histórico de gritarias? Para com isso em você. Você tem uma família que tem histórico de imoralidade sexual? Interrompa esse ciclo danoso e vicioso. Você. Traça um novo caminho, uma nova herança, um novo legado espiritual, a partir de você, sob a dependência de Deus. Meus irmãos, para fecharmos aqui, vamos refletir, concluir o que nós lemos. Todos nós passamos por aflições na vida. Elas vêm mesmo, Jesus falou. Mas não olhemos para as provações como uma maldição de Deus. Não. As provações vêm para nos fortalecer nele, para nos levar a intimidade para Ele. As provações vêm também para nos curar, curar o nosso coração. Às vezes Deus vai usar as provações para nos curar daquilo que está machucando há muito tempo, seja nós que fizemos ou outros fizeram conosco. Por outro lado, revisitemos a nossa vida e tenhamos consciência dos nossos atos. Talvez a sua história seja como a de Abraão, um homem que andava certinho com Deus, mas que tropeçou pelo caminho. Se isso aconteceu e você se arrependeu, deixa para trás. Jesus já pagou os nossos erros na cruz, a gente não precisa ficar carregando remorso, vergonha, culpa mais. Deixa para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Talvez a sua história seja como de Jacó, tenha sido você cristão ou não, talvez a sua vida tenha sido muito autossuficiente,
você fazendo o que queria, segundo os desejos do seu enganoso e corrupto coração. É hora de voltar para Deus. É hora de deixar esse caminho se você já não o fez. E talvez Deus já tenha posto você à prova dura, para que você se arrependesse do que fez. Deus quer nos corrigir como o Pai que nos ama. E talvez a sua história seja como de José, uma história de um caminho reto, sempre com o Senhor, mas sofrido. Quantas coisas você já aguentou na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família. Persevera, meu irmão, minha irmã. Persevera, porque Deus está moldando, forjando o seu caráter, porque Ele tem propósitos por meio da sua vida também. Deus vai transformar a sua dor em flor, em amor. Deus vai curar o seu coração para você, por meio dEle, ser uma cura na vida de outras pessoas também, para a glória dEle. Vamos ficar de pé para a gente orar? Como é que você tem lidado, hein? Com o seu passado, com a sua história, com as coisas que você enfrentou, superou ou não, com as suas dores. Como é que você tem lidado com a sua família, o caminho lá dentro, os desgastes, aquelas coisas que têm acontecido ali, que têm machucado você ainda? Como é que você tem lidado com as suas incongruências? Eu sou cristão, eu temo a Deus, mas volta e meia eu estou caindo. Como é que você tem lidado com a sua autossuficiência? É difícil abandoná-la, se quebrantá-la a esse Deus? Você sente ainda que há áreas na sua vida que precisam ser curadas, moldadas? Deus está com você no caminho. Deus está do seu lado em todo momento. Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Ele está com você agora. Então essa é a hora de você orar. Falar: Senhor, eu reconheço que tem uma área na minha vida que precisa ser moldada, curada. Me ajuda. Eu quero ser quebrantado pelo Senhor. Eu desisto de lutar contra mim mesmo, por meio desse orgulho. Eu quero deixar o Senhor tomar conta de mim. Eu quero que o Senhor seja de fato o meu Senhor. Que o Senhor lidere as minhas intenções, os meus desejos. Que o Senhor me leve todo dia pelo caminho melhor. Ore ao Senhor, fale com Ele. Nós encerraremos com uma oração. Deus amado e querido, nós nos colocamos aos teus pés, Pai, quebrantados, reconhecendo que nós já erramos tanto, Pai. Quantas vezes escolhemos mal, quantas vezes escolhemos o que o nosso coração queria, quantas vezes tropeçamos em coisas que a gente já tinha superado. Nós reconhecemos, Pai, que precisamos do Senhor. Oh Deus, que o Senhor visite cada coração aqui, trazendo cura ao que cada um ainda dói. Que o Senhor visite cada coração aqui, quebrando o orgulho, a soberba, a autossuficiência, e colocando-se como o Senhor, como Deus que dirige, que ama, que cuida. Que tenhamos um coração humilde, Pai. Gera isso em nós, de reconhecer que o Senhor é quem manda em nossa vida. Que nós nos deixemos ser moldados por Ti. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Yahvé Rafá, Deus que cura a nossa vida, Pai. Como o Senhor curou a vida de Abraão,
como o Senhor curou a vida de Jacó, como o Senhor curou o coração de José. Cura a nossa vida, cura a nossa família, Pai. Transforma-nos em celeiros do Teu amor, em celeiros da Tua graça. E que nesse ano, Pai, de evangelismo, nossa vida seja uma porta-voz desse Teu grande amor na vida de muita gente. Que tudo que a gente já passou na vida, difícil ou não, sejam sementes para que outras pessoas sejam alcançadas por Ti. Nós Te glorificamos nessa manhã, em nome do Teu Filho amado. Amém. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me